Isaías, o profeta, é considerado um dos maiores homens de Deus que já andaram sobre esta terra. Seu nome significa "O Senhor é salvação", refletindo sua mensagem de redenção e esperança. Ao longo de seu ministério, Isaías proclamou a importância da fidelidade ao Senhor, transmitindo mensagens tanto duras quanto confortadoras, com a promessa de restauração. Outro tema recorrente nas pregações de Isaías era o Messias. Embora tenha vivido cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele profetizou com grandes detalhes sobre a vinda do Filho de Deus ao mundo. Além disso, o profeta também falou sobre os tempos finais e a segunda vinda de Jesus, quando ele estabelecerá um novo céu e uma nova terra. Vamos ver o que Isaías disse sobre esses assuntos. Assim como os novos céus e a nova terra que farei permanecerão diante de mim, declara o Senhor, assim também permanecerão o nome de vocês e seus descendentes, de uma lua nova a outra e de um sábado a outro. Todos virão e se inclinarão diante de mim, diz o Senhor. E é precisamente sobre essas revelações de Deus por meio do profeta Isaías que eu quero conversar com você hoje. O livro de Isaías contém 66 capítulos repletos de profecias e advertências que são relevantes para os nossos dias. Antes de prosseguir, gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal. Basta clicar no botão de inscrição abaixo do vídeo e ao lado você encontrará o ícone do sino. É importante ativar esse sino para receber todas as notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Nos ajude a compartilhar o Evangelho do Reino e aproveite para assistir mais conteúdos abençoados para sua edificação espiritual. Então, vamos lá. Canal Desperta Fé. O primeiro aviso de Isaías é que os ímpios serão consumidos pela escuridão. Vamos ler o que está escrito nos primeiros versículos de Isaías 60. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor já está sobre ti. Pois eis que a escuridão cobrirá a terra, e a espessa escuridão os povos. Mas sobre ti nascerá o Senhor, e a sua glória se verá sobre ti. Neste capítulo inteiro, Deus revela ao profeta a grandeza e a glória da Jerusalém celestial, bem como o triunfo da igreja. A visão de Isaías é muito semelhante à visão que o apóstolo João teve em Apocalipse 21 e 22. Embora separem séculos essas revelações, isso confirma a veracidade e a consistência da palavra de Deus. Nessa realidade celestial, haverá paz eterna, onde toda dor, gemido e lágrimas serão consolados. Os horrores do passado não mais afligirão, pois o Senhor reinará sobre tudo, e isso é verdadeiramente maravilhoso. Queridos irmãos e irmãs, a magnitude dessa realidade é difícil de compreender. Mas é importante notar que há trechos desta passagem que indicam uma situação diferente para aqueles que escolhem continuar no pecado, sem se arrepender de suas obras. Isaías descreve que a escuridão os envolverá, pois o sol e a lua não mais existirão, e a luz que ilumina os filhos de Deus virá diretamente do Espírito Santo. Não sabemos o dia nem a hora em que Jesus retornará, por isso devemos estar sempre prontos, fazendo a vontade do Pai, combatendo o pecado e resistindo às tentações do diabo, pois mais cedo ou mais tarde as trombetas soarão, e aqueles que não estiverem ao lado de Cristo serão envoltos pela escuridão, assim como os egípcios foram durante as 10 pragas do Egito. Vejamos o que a Bíblia diz sobre essa futura realidade. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, para que a escuridão se espalhe sobre o Egito, uma escuridão que pode ser sentida. Moisés estendeu a mão para o céu, e uma escuridão total cobriu todo o Egito por 3 dias. Ninguém podia ver ninguém, nem se mover, por 3 dias. Mas todos os israelitas tinham luz nas regiões onde moravam. Quando a escuridão caiu sobre o Egito durante esses 3 dias, tudo chegou a um ponto morto. Nenhum egípcio conseguiu realizar nada, pois a escuridão dominou completamente. Isso foi uma consequência da desobediência e teimosia do povo egípcio. No entanto, nos últimos tempos, de acordo com as palavras do profeta Isaías, a escuridão será ainda mais intensa e duradoura. No entanto, é importante enfatizar que Deus é e sempre será a luz para aqueles que o amam. Aqueles que escolhem rejeitar Deus viverão eternamente na escuridão. O segundo aviso de Isaías é que aqueles que não conseguirem discernir entre o certo e o errado pagarão um alto preço por suas escolhas.
Agora vamos nos voltar para o capítulo 5 do livro de Isaías, onde ele nos adverte que aqueles que falham em distinguir entre o bem e o mal, e se consideram sábios aos seus próprios olhos, não escaparão do juízo de Deus. Assim diz a palavra do Senhor: ai dos que chamam o mal de bom e o bom de mal, que põem as trevas por luz e a luz por trevas, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Muitas vezes, quando pensamos em batalha espiritual, imaginamos anjos lutando contra demônios. Embora isso possa acontecer, a maioria das batalhas espirituais ocorre em nosso cotidiano. Elas surgem quando somos confrontados com escolhas entre o certo e o errado, o bem e o mal, e essas decisões podem ter um impacto significativo em nossas vidas. Por isso Jesus disse o seguinte: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à destruição, e muitos entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. E é precisamente essa batalha entre o bem e o mal que nossa sociedade tem enfrentado ultimamente. Precisamos refletir sobre se seremos fiéis em nosso casamento, se trataremos nosso cônjuge com amor e respeito. Devemos decidir se agiremos com honestidade em nosso trabalho ou buscaremos ganhos desonestos. Precisamos escolher se ficaremos com aqueles que buscam a verdade ou nos uniremos aos corruptos em busca de benefícios pessoais. O pior é quando escolhemos o lado errado e ainda tentamos justificar nossas decisões dizendo que não há nada de errado com isso. Isso é ser sábio aos nossos próprios olhos e ignorar o que a palavra de Deus define como certo e errado, agindo de acordo com os desejos de nossos corações. No entanto, a Bíblia nos ensina que o coração humano é enganoso e corrupto. Antes de tomar qualquer decisão, devemos buscar a orientação de Deus e sempre escolher o caminho da bondade. Caso contrário, pagaremos um alto preço. O terceiro aviso é que Deus permite que coisas ruins aconteçam para nos despertar. Deus ama profundamente sua criação, mas o mundo foi afetado pelo pecado. Neste momento dos tempos finais, Ele permite que coisas ruins aconteçam na terra como um aviso do que está por vir. Vamos ler o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 26. A minha alma suspira por ti de noite. Sim, o meu espírito dentro de mim te busca de madrugada, porque quando os teus juízos são na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Nesta passagem, os juízos referem-se às catástrofes, tragédias e eventos adversos que ocorrem na terra. Por exemplo, a atual pandemia de coronavírus causou sofrimento e medo em todo o mundo, resultando em milhões de mortes em um curto período de tempo. No entanto, isso não significa que Deus tenha enviado especificamente o vírus como uma punição. Ele permitiu que isso acontecesse para que reconhecêssemos nossa dependência do seu poder e misericórdia e buscássemos sua salvação antes que coisas ainda mais terríveis aconteçam. No livro de Apocalipse, o apóstolo João descreve a visão das 7 taças da ira de Deus que serão derramadas sobre os seguidores do Anticristo após o toque da 7ª trombeta. Essas taças trazem desastres e calamidades, simbolizando o juízo divino. O propósito de Isaías ao nos alertar sobre esses eventos é nos exortar a entregar nossas vidas a Jesus e viver segundo sua palavra, para que possamos encontrar segurança e salvação em tempos difíceis. O quarto aviso é que Deus é bom, mas também é justo. Quem nunca ouviu, pelo menos uma vez na vida, a frase "Deus é bom o tempo todo"? E isso é verdade. O Senhor é tão bom que deu a vida de seu próprio Filho para que pudéssemos ser libertos do pecado e reconciliados com Ele por meio do sangue de Cristo. Mas Ele não será bom para todos nos tempos finais. Em Isaías 24, o profeta disse: a terra está quebrada, a terra está dividida, a terra está violentamente abalada, a terra vacila como um bêbado, ela se move como uma tenda ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa da sua rebelião, que ela cai, não se levantando mais. Nesse dia o Senhor punirá os poderes nos céus e os reis na terra. Eles serão agrupados como prisioneiros amarrados em um calabouço. Serão encerrados em prisão e punidos depois de muitos dias. Como podemos ver no terceiro aviso, aqueles que escolherem servir ao diabo em vez de servir a Jesus serão punidos com os juízos que virão com as 7 taças. E tudo isso não acontecerá porque Deus é maligno, mas porque Cristo é santo, e Ele não pode habitar no meio do pecado. No capítulo 13,
O profeta Isaías nos alerta: eis que o dia do Senhor vem cruel, com indignação e ira ardente, para fazer da terra uma desolação e destruir os pecadores que nela há. As estrelas do céu e suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo pela sua maldade, os ímpios pelos seus pecados. Farei cessar a arrogância dos orgulhosos e humilharei a soberba dos tiranos. Então, se você não quer fazer parte desse grupo de pessoas que serão condenadas ao inferno, creia na morte e ressurreição de Jesus e viva de acordo com seus ensinamentos. Aceite este grande amor de Deus por você, porque na eternidade com Ele não haverá mais dor nem sofrimento. O quinto aviso é: busque ao Senhor enquanto há tempo. Quem pode garantir que acordaremos vivos amanhã? A Bíblia diz que nossa vida é como um sopro, e nossos dias são como uma sombra passageira. Por isso o profeta Isaías nos alertou a entregar nossas vidas ao Senhor o quanto antes, porque não sabemos se teremos outra oportunidade amanhã. Vamos ver o que ele disse no capítulo 55 do livro de Isaías, versículos 6 ao 7. Busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invoquem-no enquanto está perto. Deixe o ímpio abandonar o seu caminho, e o homem injusto os seus pensamentos. Voltem-nos para o Senhor, e Ele terá misericórdia deles, e para o nosso Deus, porque Ele perdoará generosamente. Não importa os erros que você cometeu no passado, Deus não está preocupado com isso. O que Ele quer é que você se arrependa dos seus pecados e entregue sua vida a Ele agora mesmo. E para isso, você precisa dar 3 passos importantes que vou mostrar agora. O primeiro passo é confessar seus pecados a Deus. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como podemos ver, o perdão de Deus é uma promessa para todos nós. No entanto, a decisão de receber esse perdão e se arrepender de nossos pecados depende de cada um de nós. Portanto, meu irmão, confesse seus pecados ao Senhor e acredite que você já foi perdoado. O segundo passo é escolher andar na luz. Na Bíblia está escrito: Deus é luz, nele não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz significa abandonar uma vida de pecado e permitir que Jesus transforme nossas mentes e corações. Quando fazemos isso, damos a Ele a liberdade de nos transformar diariamente e encontramos forças para vencer o pecado. O terceiro passo é não mais se culpar. Após confessar seus pecados a Cristo, Ele já te perdoou, e não devemos viver em culpa. O inimigo tentará de tudo para nos acusar e dizer que somos pecadores demais para sermos perdoados por Deus. Mesmo que nos sintamos sujos e indignos das bênçãos do Senhor, devemos abraçar seu perdão pela fé. Portanto, irmãos e irmãs, devemos entender que Jesus está prestes a retornar, e o profeta Isaías foi usado por Deus para nos dar importantes avisos sobre o que devemos fazer e o que não devemos fazer nesses dias. Cristo pagou um alto preço por nossas vidas, e não devemos desperdiçar essa oportunidade de ser salvos. Como vimos, os últimos dias serão terríveis, e você não precisa sofrer com os ímpios. Mas para isso, você deve responder ao chamado que Deus está fazendo a você hoje. Se você gostou dessa mensagem, nos ajude a compartilhar para mais pessoas. Vamos espalhar a mensagem do Evangelho, pois isso nos ajudará nessa caminhada com Deus. Estarei esperando você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.